Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Mateus capítulo 13, versículo 44. Eu queria pedir para você ler comigo esse versículo. É o único versículo que a gente vai ler nesse texto. Vamos todo mundo junto? Vamos lá, participa comigo lá. Vamos lá, 1, 2, 3 e... O reino dos céus... Diga assim, cheio de alegria. Repita só isso, diga cheio de alegria. O que ele fez cheio de alegria? O que? Ele vendeu tudo que possuía para adquirir algo maior. Olhe para mim. Esse homem está trabalhando num campo, diga campo. Quem está no culto, diga campo. Ele está trabalhando em um campo. De repente ele encontra um tesouro escondido. Quando ele encontra, o que ele faz? Ele esconde ele de novo e vai. Diga vai. Fala comigo, vai. Ele vai e vende tudo que tem. Só que, olhe para cá. O que Deus quer falar com você agora é sobre isso aqui, ó. É sobre isso aqui, ó. Cheio de quê? Cheio de alegria. Olha o que ele vai fazer. Ele vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Tudo que tinha. O que você entende quando a Bíblia fala tudo que tinha? O que você tem hoje? Tudo que você tem hoje, se você fosse vender tudo, o que é tudo? Pastor, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um sítio, eu tenho uma moto, eu tenho uma bicicleta, tudo. Eu tenho um violão, eu tenho uma mesa com 6 cadeiras, eu tenho um fogão, eu tenho uma cama. O que você tem? Faz a lista de tudo que você tem, porque a Bíblia diz que ele vendeu tudo. Tudo, ele vendeu tudo. Vendeu o sofá, vendeu o fogão, vendeu a geladeira. Ele vendeu tudo que ele tinha. Só que o que eu quero ministrar no teu coração hoje é sobre isso aqui, ó. É sobre isso aqui, ó. Qual que era o estado emocional dele vendendo tudo? Ele estava cheio de alegria. Mas espera aí. Quem é que vende tudo que tem cheio de alegria? Como que ele conseguiu isso? Só tem um jeito, pergunte qual. Ele tira os olhos, olhe para cá, ele tira os olhos, ele tira o coração do que ele tem, e ele coloca os olhos e o coração no que ele vai ter, e comprou aquele campo. Por que ele está cheio de alegria? Tem versão que diz que ele está transbordando de alegria. Por que ele está cheio de alegria? Porque os olhos dele já não estão mais no carro, na moto, na casa, no sítio, no sofá. Os olhos e o coração dele já não estão mais na cama, no cachorro. Não, ele não está olhando mais para aquilo. Os olhos e o coração dele já estão no campo. Então eu vou traduzir, eu vou resumir para você entender. Esse homem conseguiu vender tudo o que ele tinha, cheio de alegria, porque ele tirou os olhos do sacrifício. Ele tirou os olhos do que ele tinha que sacrificar, e ele colocou os olhos no resultado que aquele sacrifício ia produzir para ele. Só tem um jeito, irmãos, olhe para mim, só tem um jeito da gente viver cheio de alegria, mesmo tendo que sacrificar. Sabe como é? Tirar os olhos do sacrifício e colocar os olhos no resultado, na colheita e naquilo que Deus vai fazer pela nossa vida. Porque se ele fizesse assim, aqui ó, olhe para mim. Ah não, mas eu vou ter que vender meu carro,
Gosto tanto desse carro. Talvez ele não conseguiria vender o carro. Ah, não, mas eu vou ter que abrir mão do sítio. Eu lutei tanto por esse sítio, eu fiz do jeito que eu queria. Eu fiz aqui o fogão de lenha, eu fiz a piscina. Ah, não, o sítio eu não vou abrir mão não. Ah, mas eu vou ter que abrir mão aqui do meu fogão, da minha geladeira, da minha cama, do meu... Não. Se ele olha para o sacrifício, ele não conseguiria vender. E se ele não consegue vender, ele não consegue comprar o campo. E automaticamente ele perde o tesouro que está dentro do campo. O que o Espírito Santo está nos ensinando aqui hoje é o seguinte: nós precisamos tirar os olhos do sacrifício que a gente tem que fazer agora e colocar os nossos olhos no resultado, na colheita, naquilo que Deus vai nos entregar amanhã. Vocês escutaram os testemunhos aqui hoje? Vocês ouviram? Essas mulheres, esses homens só conseguiram fazer isso porque eles estavam crendo que Deus ia fazer algo maior. Se eu não acreditar que tem um resultado maior, que Deus tem algo maior para a minha vida, irmão, eu não dou conta de fazer sacrifício. Se eu não acreditar, se eu não colocar os meus olhos na promessa, se eu não colocar o meu coração naquilo que eu vou receber, eu não consigo fazer nada. Eu me paraliso. Porque, olhe para mim, sacrificar sem expectativa de resultado é muito difícil. É muito difícil. Mas quando eu coloco os olhos, quando eu começo a ver o que Deus vai me fazer, o que eu vou ser em Deus, o que eu vou receber de Deus, o que eu vou viver em Deus, fica fácil, eu transbordo de alegria e faço tudo o que preciso fazer para viver o que Deus tem para a minha vida. Tem alguém recebendo essa palavra? Então diga assim: meu Deus, me ajude a tirar os olhos do sacrifício e colocar os olhos no resultado do sacrifício. Bate palma, aplaude, glorifica e exalte o nome de Jesus. Coloque aqui para mim Eclesiastes. Coloque o texto de Eclesiastes. Olha o que Salomão disse. Eclesiastes 11, versículo 4. Isso aqui é a sabedoria de Salomão. Ele disse assim, ó: quem fica observando o vento não plantará. Quem fica observando o vento não planta. E quem fica olhando para as nuvens não colhe. Você sabe o que Salomão está dizendo aqui? Eu vou traduzir para você entender. Vento é problema, vento é dificuldade, vento é guerra. Vento na Bíblia significa tribulação, perseguição, momento difícil, tempestade. Salomão está dizendo assim em Eclesiastes: se você ficar olhando para a luta, se você ficar olhando para a dificuldade, se você ficar olhando para o vento, você nunca vai semear, você nunca vai plantar. E se você ficar olhando para as nuvens, ah não, vai chover, está difícil, você nunca vai ter colheita na vida. Você nunca vai conseguir plantar e por isso nunca vai conseguir colher. Salomão está nos ensinando que a gente tem que olhar, não é para vento e não é para nuvem, a gente tem que olhar para o Senhor. Por isso que Davi escreveu: olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então tire os olhos do vento, tire os olhos das nuvens. Pastor, eu estou com tanto problema, eu estou com tanta dificuldade, está tão pesado, eu estou enfrentando tanta coisa, então eu não vou semear, eu não vou plantar, eu não vou sacrificar. Por isso, irmãos, que as pessoas nunca semeiam, por isso que as pessoas nunca colhem, porque sempre vai ter um problema, sempre. Essa semana eu vivi uma experiência, Deus usou a vida da minha esposa. Na segunda-feira, muito corrido para nós aqui na igreja, muito corrido, muita coisa para fazer, muita reunião, muita coisa, segunda-feira. Aí a gente chegou cedinho aqui na igreja, e aí quando foi mais ou menos ali umas 10:30 da manhã, ela virou para mim e falou assim: Rodrigo, a gente tem academia 11 horas, de 11 a meio-dia. Eu olhei para ela e falei assim: meu bem, eu estou tão apertado, está tão corrido, está tão difícil, eu acho que eu não vou. Eu falei para ela, né?
Não vou, meu bem, eu tenho muita coisa para fazer, muita reunião para organizar. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim: se você não parar para cuidar de você, se você não parar para fazer o que você precisa fazer, como é que você vai cuidar das pessoas? Como é que você vai cuidar da igreja? Primeiro você tem que cuidar de você, depois você vai cuidar das outras coisas. Na hora eu ouvi a voz de Deus na boca dela. Eu disse: você está certa, bora para a academia. Está doendo até hoje está doendo, eu estou andando assim igual um pato. Mas sabe o que Deus falou comigo, Anderson? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Se eu ficar olhando tanto de reunião que eu tenho que fazer, eu não vou nunca para a academia. Se eu ficar olhando tanto de gente que eu tenho que atender, tanto de gente que eu tenho que responder, eu nunca vou conseguir fazer nada na minha vida. Então eu tenho que entender, eu preciso entender a priorizar algumas coisas. Porque quando eu estou bem dentro de casa, quando eu estou bem comigo, eu estou bem na igreja, eu estou bem no meu casamento, eu estou bem com as pessoas. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui? Então pare de olhar para o vento. Eu estava olhando para o vento, eu estava olhando para a nuvem, e eu não estava cuidando. Só que agora eu tomei uma posição, eu disse: Deus, eu entendi, eu ouvi a tua voz, eu vou parar de dar desculpa, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e eu estou olhando já no resultado que eu vou viver em Deus, irmão. Bate palma aí, e dá um grito de glória a Deus. Fala para o teu vizinho assim, ó: não espere situações favoráveis, confortáveis e perfeitas para você semear. Fala: semeia no vento, semeia na chuva, que Deus tem colheita para a sua vida. Tá ligado, igreja? Tem alguém para receber essa palavra aqui? Aplaude Ele. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Fala para o teu irmão assim, ó: Deus está te falando para você parar de olhar para vento, para de olhar para nuvem, e faz o que você tem que fazer. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. É um exemplo tão simples, tão prático, e que mexe tanto com a gente. Olhe para mim, quando eu prego isso aqui, toda vez que eu tenho que falar sobre isso, eu lembro disso. Vou te contar. Quem aqui estuda medicina ou conhece alguém que estuda? Quem estuda ou conhece alguém que estuda, levante a mão, deixa eu ver. Você conhece ou não conhece? Levanta a mão, deixa eu ver. Pronto, ok. Quanto que custa um curso de medicina? Mensal, quanto que custa? Quanto que custa? Vamos lá. 11? 10, 11. Tem mais caro? Tem mais caro que isso? Tem? 12, 13? Quanto? 16? Tem 10, 11, 12, 16. Tá bom, vamos ficar no 10? Vamos no mais barato. Não, vamos para o 16, o melhor da terra. Amém? Agora conta aqui para mim. Conta para mim. Se você ganhasse 16 mil reais por mês de salário, você estaria satisfeito, sim ou não? Quem aqui ficaria satisfeito com 16 mil de salário por mês? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta bem alto. 16 mil. Ok. Você sabia que tem gente pagando 16 mil para estudar? Olha para mim. Você que está me assistindo aí, ó. Olha para mim aqui, ó. Ei! A maioria de nós ficaríamos satisfeitos ganhando 16 mil por mês, sim ou não? Tem gente pagando 16 mil para estudar. Agora me diga uma coisa: como que uma pessoa tem coragem de pagar 16 mil? Se ela tem 16, por que ela não vive com esses 16 e é feliz? Como que alguém tem coragem de pagar 16 mil por mês para estudar? Como que alguém tem coragem de fazer esse sacrifício? Porque é difícil, pagar 16 mil é difícil. Sim ou não, gente? Ela está olhando para os 16 mil? Para onde que ela está olhando? Para onde que ela está olhando?
Sabe o que está na cabeça dela, do pai, da mãe? Você sabe o que está na cabeça do marido? Às vezes do avô, quem está pagando a faculdade, ou dela mesma. Sabe o que está na cabeça da pessoa que está pagando 16 mil? Quando formar vai ganhar 200. Quando for, aqui, tem médico, prepara aí, viu, segura no banco aí, segura aí. Tem médico formado, tudo bonitinho, ganhando 300, 400, 500, 600 mil por mês, 700, 800. Eu ouvi falar de um médico que tem uma clínica de cirurgia bariátrica, é bariátrico o dia inteiro. Ele está faturando cerca de 800 mil por mês. Você acha que quando ele estava estudando, pagando 10, 12, 15, 16, ele estava de olho no 15, no 16? Ele estava de olho depois do diploma. Ele estava pensando assim: vai valer a pena. Vai valer a pena estudar tanto, vai valer a pena pagar essa mensalidade, vai valer a pena cada prova, cada estágio, vai valer a pena a residência, vai valer a pena, porque quando eu formar, eu vou desfrutar. Olhe para cá, o princípio da vida é esse, é você entender que o sacrifício de hoje, olhe para mim, o princípio da vida é esse, que se a gente entender que o sacrifício de hoje, por mais que ele esvazie o nosso presente, ele enche o nosso futuro. Levanta bem alto a mão e diga: o sacrifício pode esvaziar o meu presente, mas ele enche o meu futuro. Bate palma e dá glória. Diga aleluia, igreja. Fala comigo de novo: o sacrifício pode esvaziar o presente, mas enche o meu futuro. Essa é uma frase para Instagram, hein? Vamos fazer essa aí para o Instagram, tá? O sacrifício esvazia o presente, mas enche o futuro. E eu termino essa palavra lembrando para você de um dia que o próprio Deus decidiu sacrificar. Olhe para cá, qual foi o sacrifício de Deus? O seu próprio filho. A gente fala de Abraão, a gente fala de Ana, que ofertou, né? Ana ofertou Samuel, Isaac foi a oferta de Abraão. Mas olhe para cá, escute, abra o seu coração. O próprio Deus fez um sacrifício. Qual que foi o sacrifício de Deus? Jesus. Sabe o que Jesus um dia disse? Se o grão de trigo, ele estava falando dele: eu sou semente de Deus, Deus está me plantando. Jesus disse assim: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele somente, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Ei, olha a visão de Deus. Deus estava dizendo assim pela boca de Jesus: eu tenho um grão de trigo, se eu segurar fica só ele, mas se eu plantar eu vou ter muito trigo. Olha o tanto de trigo que Deus tem aqui hoje. Cadê o trigo da igreja? Ei, cadê o trigo da igreja? De vez em quando aparece um joio, mas a maioria é trigo. Dá glória a Deus aí, trigo. Dá glória a Deus aí, trigo. Aplaude. Dá glória a Deus, trigo de Deus. Aleluia. Lá na cruz, Jesus está crucificado, quase morrendo. Sabe o que ele fala? meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Naquele momento Jesus sentiu uma solidão, como se Deus não estivesse olhando para ele. Eu acho, creio, penso, é uma tese minha, eu acho que Deus não estava olhando mesmo para a cruz. Sabe por quê? Pergunte por quê? Porque Deus já estava olhando para a igreja que ia nascer. Deus já estava olhando para a igreja quadrangular de Pará de Minas. Olha o tanto de filho que o sacrifício da cruz gerou para Deus. Você é o resultado do sacrifício de Deus naquela cruz. Dá um grito de aleluia aí, igreja. Diga glória a Deus. Bate no peito e fala: eu sou o resultado. Amém? Coloque para mim o último versículo, a gente encerra. Isaías capítulo 53. Esse é um dos textos que fala sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus. Olha isso aqui, gente. E ele verá o fruto
penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Olha aí, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Sabe o que esse texto de Isaías está dizendo? Que Jesus ia ficar muito satisfeito o dia que ele olhasse e visse o resultado do seu penoso. Quando a Bíblia fala penoso, a Bíblia está falando de sacrifício, difícil, vai valer a pena, ou seja, vai valer a dor, vai valer o sacrifício, vai valer a dificuldade. Jesus hoje olha para a igreja e ele diz assim: valeu a pena aquela cruz, valeu a pena a dor, valeu a pena o sacrifício. Hoje tem milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo todo adorando o Deus vivo por causa de uma semente de trigo que foi plantada. Cadê o trigo de Deus? Para a gente encerrar essa palavra, cadê o trigo de Deus? Levanta a mão, trigo, e bate palma para Ele. Diga glória a Deus. Fala para o teu vizinho assim: você é trigo de Deus. Mas para você nascer, alguém teve que morrer. Fala para ele assim: para você nascer, alguém teve que morrer. Tá ligado? Dá glória a Deus então.